E aí, Brasil, é mais um vídeo meu aqui no canal. Hoje é dia de falar sobre educação na Constituição de 88. Só que antes de passar o conteúdo do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, assim você me ajuda, né, nesse projeto aqui de Por Ultra Educação. Ontem eu fiz um vídeo aqui questionando aqui a visão do Rodrigo Constantino acerca dos problemas da educação brasileira. Eu acho que está mais do que na hora a gente levantar o debate da educação, elevar o nível do debate e sair dessa zona rasteira da ideologia, da culpa de Paulo Freire, porque há uma complexidade da educação brasileira que precisa de ser levantada para a gente discutir realmente as questões mais profundas da educação e sair dessa razia que é esse discurso pronto da direita que não busca estudar quais são os problemas da educação. Antes de passar esse conteúdo desse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse comigo uma visão que eu tenho da Constituição de 88. Então, antes de assistir, eu peço que você assista o vídeo que vai ficar aqui na descrição, que chama-se Direito Constitucional e Teoria do Karl Loewenstein. E a partir desse vídeo, tente compreender o que é uma Constituição normativa, uma Constituição nominal e uma Constituição semântica. Assim, a gente vai vou conseguir passar uma ideia mais completa daquilo que eu vejo sobre educação na Constituição de 1988. Essa Constituição, ela marca a redemocratização do país e ela vai buscar superar todas as fragilidades do sistema desde do início de quando a educação se coloca como um dever do Estado, uma obrigatoriedade do Estado. E a professora Helena Bomeni, ela vai dizer que hoje a educação é pública, graças aos efeitos da Constituição de 88. E que quando a classe média saiu da educação pública, a qualidade da educação vem diminuindo. E a gente tem esse problema da qualidade da educação desde a primeira reforma do Sampaio Dória, lá na história da educação da República. Se ele tivesse optado pela qualidade no lugar da expansão, hoje teríamos uma situação bem diferente da educação brasileira. A educação para o Gustavo Raposo, na Constituição de 88, ela tem uma tríplice função, que seria reintegrar o indivíduo ao Estado democrático de direito, preparar ele para o trabalho e garantir a sua plena realização, o seu pleno desenvolvimento. A educação na Constituição de 88 ela é citada 76 vezes e ela vai desde do texto da própria Constituição até o ato das disposições constitucionais transitórias. E ela passa desde o artigo 6º ao 22, 23, 24, 30, 205 a 214, que é o capítulo da educação, 225, 227 e no ADCT, 60, 71, 76, 79, 103 e 105. Inicialmente, ela é prevista no artigo 6 como um direito social. E o artigo 6º, né, ele não é nada menos que aqueles conjuntos de direitos fundamentais, que para o Norberto Bobbio é um direito conquistado pela sociedade, pela luta da sociedade, pelas conjunturas que cada sociedade vive. E essa Constituição, ela criou aí um sistema super descentralizado, são vários sistemas de educação. Então fica aí uma dificuldade de se criticar o governo federal pela educação de todo o país. O que é preciso fazer é uma articulação com todos esses sistemas, para fazer com que todo esse sistema funcione, que haja sinergia entre as instâncias diferentes desse sistema. Então, não se pode responsabilizar exclusivamente o governo federal, porque se a julgar pela quantidade de municípios, estados e Distrito Federal, são mais de 5.500 sistemas de ensino. Artigo 205, a educação ela vai se tornar um direito de todos e um dever do Estado. Ela vai ser promovida e incentivada pela sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Aqui eu estou usando essa Constituição comentada aqui de 2006, não é muito atualizado, mas como esse livro aqui é bem caro, eu tive a sorte de encontrar um desse nos becos, nas bibliotecas aqui do aglomerado. Aí o artigo 206, o primeiro que eu li é o 205, ele diz que a educação será baseada nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber,
pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino garantidos na forma da lei, planos de carreira para o magistério público com piso salarial profissional e ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas e títulos, gestão democrática do ensino público na forma da lei e garantia do padrão de qualidade. Esses são os princípios do artigo 206. E o artigo 207, ele vem promover aqui a autonomia financeira, pedagógica, administrativa das universidades e vem fazer com que elas tenham a permissão de contratar professores ou técnicos estrangeiros, assim como o Instituto de Pesquisas Federais. E tudo isso com mudanças na Constituição dadas pelo governo Fernando Henrique. O artigo 208, ele vai dar o dever do Estado com a educação. Quais são as garantias, né, que esse Estado vai oferecer. E também com as redações feitas pela emenda do governo Fernando Henrique, vai vir alterações na Constituição que vai colocar o ensino fundamental como uma prioridade do Estado. Aqui, ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso significa que dá um ensino noturno e no ensino noturno fornecer o ensino fundamental para quem não teve educação no período certo. Inciso 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. É porque havia uma dificuldade muito grande dos estados em colocar o ensino médio. Então, aqui a Constituição ela vai gerando mecanismos para manter essa universalização do ensino e garantir o desenvolvimento pleno da pessoa, desde os primeiros estágios educacionais até os últimos. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. 4. Atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, todas essas garantias aqui é um esforço da Constituição em fornecer a educação, em dar o acesso à educação, em garantir com que pessoas que não puderam estudar, estude. Então, é nesse sentido aqui que o Estado vai oferecer essas garantias. E vem mais coisa por aí, que é os 3 parágrafos onde o Ministério Público tem agido para fazer com que essas garantias sejam cumpridas e que o dever do Estado com a educação também seja cumprido. Parágrafo 1º. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. Parágrafo 2º. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. E 3º, compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. A Constituição ela vai fazendo o seu esforço para garantir todas essas questões da educação, desde da base até o topo da pirâmide, que seria do ensino fundamental, da creche, da pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, até a formação numa universidade. É nesse contexto que o desenvolvimento pleno da pessoa vai ser trabalhado. O artigo 209, ele vai se tratar sobre a questão das escolas privadas, né? Há uma existência de 2 sistemas de educação, o público e o privado, desde que esse sistema respeite todas as normas educacionais do país e que se submeta aos exames de qualidade do Estado. Uma coisa que eu fico muito insatisfeito com a Constituição de 88, eu tenho inúmeras críticas também a fazer a ela, não vislumbro um Estado desenvolvido com essa Constituição que está aqui, mas sei dos benefícios que ela trouxe para a nossa estabilidade democrática, mas sei que ela nos impôs, que nos tirou da ditadura e nos impôs uma outra ditadura, a ditadura da República das Corporações. E eu vou tratar disso na playlist do direito constitucional. A Constituição de 88, ela cria mecanismos para garantir a qualidade no setor público, no setor privado, e não faz a mesma coisa para o ensino público. Não tem esse tipo de mecanismo. O
PISA de 2018 meio que deixa isso bem a desejar. Eu acho que todas as autoridades da educação, tanto no nível privado quanto público, estão falhando no que se diz a questão da qualidade, já que nossos dados só nos trouxe uma estagnação, não evoluímos no PISA. O artigo 210, ele vai falar sobre os conteúdos do ensino fundamental, da gente se ter um currículo comum, o que hoje todo mundo sabe aí da base nacional, nacional comum curricular. E é nesse sentido que a Constituição fala sobre ensino obrigatório e também o ensino fundamental dado com a nossa língua materna, a língua portuguesa, e também abrindo espaço para que os índios aprendam, tenham a educação de acordo com suas línguas e de acordo com os seus costumes, e que esses costumes entrem dentro do processo de aprendizagem. Eu acho esse artigo 210, que fala sobre o índio, inciso 2, um maravilhoso, porque quando a gente olha a história da educação, lá atrás os jesuítas sofreram uma doutrinação, os indígenas sofreram uma doutrinação dos jesuítas fora do comum. Não era só dar educação, mas sim evangelizar a fé cristã para os índios. Então isso daí foi uma doutrinação da maior, que a gente não chega nem perto do que hoje essa direita fala aí sobre ideologia na educação. Aí o artigo 211, ele vem estabelecer as competências de cada instância da federação com a educação. A União fica com o ensino federal, o Estado fica com o ensino fundamental e médio, o município ele vai ficar com o ensino fundamental, o mais básico, e as creches, as pré-escolas. Então vai definindo a função ali de cada um. Vai determinar também um sistema de colaboração entre esses sistemas. O artigo 212, ele vem mantendo uma cultura que tinha desde a Constituição de 34, que foi mantida na de 46, que seria de fixar receitas para a União, que seria de fixar receitas para serem gastos com a educação. Fala assim, da onde que vem o dinheiro da educação? Então é isso que se coloca na Constituição, e é muito importante, porque na Constituição de 88, realmente essas receitas pré-fixadas vão ser gastas com a educação. E os incisos desse artigo, ele diz que a parcela que a União passa para o Estado, ela não pode ser calculada na porcentagem do Estado. Por exemplo, a União ela passa 18, o Estado passa 25 e o município também 25 da sua receita. Ou seja, na ponta tem que chegar a 68. O Estado não pode colocar a sua parcela de contribuição somando a da transferência da União. Então, na ponta tem que chegar a 68% para ser gasto com a educação. Outras fontes de renda, por exemplo, como salário e educação, que foi mudança dada pelo governo Fernando Henrique, vai fazer outras garantias de recursos dados para a educação, vai falar também sobre programas que não tem muito a ver com a educação, mas que entra dentro da questão da educação. Por exemplo, programas de assistência social, programas de saúde, aqueles programas que eu falei sobre a questão das garantias do Estado em relação a programas de material didático. O artigo 213, ele já trata diretamente dos recursos, dos recursos públicos, e também fala sobre as questões de instituições escolares que podem também receber esse tipo de recurso e que não é pública, ela pode ser confessional, filantrópica. Ao terminar as atividades dessas instituições, elas devem transferir para outra, para que todo o trabalho desenvolvido da educação ali não seja perdido, ou transfere mesmo para o Estado no fim das suas atividades. Aí vai também dizer que as atividades de pesquisa e extensão nas universidades também são financiadas com recursos públicos. E aí a gente chega no último artigo, que é o 214, e aí ele já vai tratar sobre o Plano Nacional de Educação. E aqui eu vou fazer uma leitura bem rápida para a gente concluir aqui, chegar às etapas finais do vídeo. Artigo 214. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação de duração plurianual, visando a articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração das ações do poder público que conduzem a, inciso 1, erradicação do analfabetismo. Inciso 2, universalização do atendimento escolar. Inciso 3, melhoria da qualidade do ensino.
4. Formação para o trabalho. 5º, promoção humanística, científica e tecnológica do país. Como eu tinha falado a respeito da questão de todas as obrigações aqui que a Constituição delega para a educação, eu gostaria aqui de enfatizar a questão da nossa Lei de Diretrizes e Bases, que veio com a Constituição de 88. O artigo, não sei se é o artigo 22 ou 24, não tenho certeza, mas ele define que cabe à União estabelecer a Lei de Diretrizes e Bases. E em 1988, quando termina a Constituição, apresentado pelo deputado mineiro do PSDB, Otávio Elísio, a Lei 1258/88, que seria ali o anteprojeto da Lei de Diretrizes e Bases de 1996, que vem ser chamada Lei Darcy Ribeiro, que é aprovada no governo Fernando Henrique. O que cabe aqui falar? Como a Constituição define lá, fala assim, União que vai estabelecer a Lei de Diretrizes e Bases, e o anteprojeto vem de iniciativa do Congresso Nacional. Então, assim, são coisas que me fazem ficar meio que arrepiado com essa Constituição que está aí. Sem encontrar outras distorções que existem nela, por exemplo, um executivo que legisla e um legislativo que executa. Tem várias outras distorções aí nessa Constituição que precisam ser observadas, estudadas, que isso precisa de se levar a uma opinião pública. Mas aí fica o esforço do próprio Congresso Nacional em criar ali as diretrizes e bases da educação. Era uma coisa que deveria vir da iniciativa da União, mas infelizmente não vem. Mas aí fica aí o conteúdo da história da educação na Constituição de 88. Eu vou voltar nesse assunto sobre a educação na Constituinte, porque eu quero estudar mesmo o processo constituinte para a gente fazer uma nova Constituição. É como eu falei, eu não vislumbro um Brasil justo, igual, que tenha combatido o analfabetismo, que tenha combatido a desigualdade social, vencido, superado o seu racismo com essa Constituição que estabeleceu aí a República das Corporações e que acaba minando toda a nossa capacidade produtiva, impedindo até mesmo se projetar um salário digno para o professor, né? Porque a gente tem uma cultura aí de valorizar outras autoridades e a principal a gente não valoriza, que é o professor. Então aí eu chego no fim, isso que eu queria dizer sobre a educação na Constituição de 88, que vai garantir uma base para as reformas que viriam no governo Fernando Henrique, no governo Lula. Então, Brasil, era esse o conteúdo de hoje sobre a educação na Constituição de 88. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora, ative as notificações, dê um like aqui, assim a gente projeta esse vídeo para outras pessoas e você também acaba me ajudando aqui, sendo um multiplicador de todo o objetivo social que está aqui por trás desse canal Por Outra Educação. E a gente vai aí destrinchando aí a educação brasileira, vai criando aqui um canal para se discutir a educação com atenção, o nível e toda a qualidade que ela merece. A gente precisa mesmo de trazer críticas qualificadas para a educação para a gente mudar essa situação aí. Eu, por exemplo, venho da educação de base, sou morador de periferia e estou aqui nesse projeto aqui para mudar essa educação aqui como uma pessoa que está na ponta da educação pública. Eu vim da educação de base e fica aí o meu esforço para mudar essa situação. A gente se encontra em outros vídeos, tudo de bom para todo mundo. Se não se inscreveu, se inscreva aí, dá um like aí, ative as notificações e a gente vai seguindo aí, rumando nesse projeto aqui e você do outro lado me ajudando também. A gente se encontra nos próximos vídeos. Até mais, galera. Obrigado por assistir até aqui.